Olá pessoal, Cristiano Forte falando. Então vamos para a segunda aula sobre custeio por absorção. Montei aqui para vocês um esquema representando então três estoques que a gente pode ter na empresa. Né? Para quem leu a apostila na página 8, vai perceber que ali eu explico sobre a existência de três tipos de estoques diferentes, que é o estoque de matéria-prima, o estoque de produtos em elaboração e o estoque de produtos acabados. Então, para que fique mais claro, a gente vai fazer essa aula aqui agora. Tá? Bom, basicamente, pessoal, nós temos então matérias-primas para a fabricação dos produtos. O que é matéria-prima? Vamos imaginar lá o caso da madeira, né? Então, para a gente fabricar uma carteira, a gente precisa de madeira, de parafuso, de ferragem e tal. E aí as empresas, na realidade delas, né, elas têm que ter um controle de estoque para cada matéria-prima que ela tem. Então, se a empresa tem lá, sei lá, 50 matérias-primas, ela vai ter 50 controles de estoque. Aqui, para simplificar, a gente vai trabalhar com uma matéria-prima só. Tá? Vamos começar então analisando o seguinte, olha só. Se em determinado período, vamos imaginar que a gente está analisando isso aqui, essa empresa em janeiro, tá? Se em janeiro o estoque inicial de matérias-primas da empresa era 0 e ela comprou 500 de matéria-prima e chegou no final do mês de janeiro, ela não tinha nada, quanto que ela gastou de matéria-prima? Então ela só pode ter gastado 500, né? Porque se ela não tinha nada, comprou 500 e não sobrou nada, quanto que ela usou? Ela usou todos esses 500 reais na produção. Então, para que vocês possam entender isso, o que eu fiz? Eu fiz uma área aqui para controle de matéria-prima, que é essa cinza, e eu fiz uma área de produção, que é essa área azul. E a área de produção, o que a gente tem aqui? Eu queria escrever fábrica, acabei escrevendo fabricação e foi um acento aqui errado, né, pessoal? Então, área de produção ou fabricação ou fábrica, né? Acho que fábrica é mais bonitinho, né? Fábrica. Área de produção, fábrica. Então, aqui dentro da fábrica, a gente tem efetivamente a produção, das pessoas estão trabalhando, etc, etc. E o que sai da área de produção vai para o estoque. Então, por isso eu coloquei essas setinhas. Ó. Dentro da área de produção, o que ela recebe? Ela recebe matéria-prima, que é o que a gente vai colocar aqui, o consumo de matéria-prima foi para dentro da produção. A mão de obra direta foi para dentro da produção. E os custos indiretos de fabricação vão para dentro da produção. Então, tudo isso, a soma desses itens aqui, pessoal, até colocar uma corzinha aqui, vou chamar de, vou colocar aqui, deixa eu ver que cor aqui que eu coloco. Aqui, essa cor aqui. Então, o CPP, também conhecido como custo de produção do período, são todos os recursos de produção que a gente colocou no período. Então, nesse caso, é a matéria-prima, a mão de obra direta e o CIF. Vou colocar aqui essa soma, então. Então, é esse mais esse aqui. Não está pronto ainda, a gente não fez o consumo de matéria-prima ainda, mas a gente vai fazer. Então, até o presente momento, o custo de produção do período, ou seja, tudo que a gente usou de produção, está dando 3 mil. O que esses 3 mil são? 1.800 de custos indiretos de fabricação, energia, aluguel, alimentação dos funcionários da produção, depreciação, tudo aquilo que é custo indireto, e mais a mão de obra direta. E ainda falta a matéria-prima, só que a matéria-prima a gente não calculou ainda, né? E aí, como é que a gente vai calcular essa matéria-prima? Tá fácil, não tá? Olha só, eu não tinha nada, comprei 500, ficou 0 de estoque final, então quanto que a gente gastou? A gente gastou, nesse caso, 500, não foi isso? Certo?
Agora, me contem uma coisa aqui. Se eu tivesse sobrado alguma coisa aqui, por exemplo, 100 aqui, ó. Se eu tivesse começado o mês de janeiro com nada, tivesse comprado 500 de matéria-prima e tivesse sobrado no meu estoque de matérias-primas 100 reais. Quanto que a gente gastou então? Não é mais 500, né? A gente gastou 400, porque é 500, comprei 500, sobrou 100, ficou 400. Então, o que a gente pode dizer agora? Se eu tivesse um estoque inicial, vamos imaginar que a gente tinha um estoque inicial de 300, certo? Então, o estoque inicial mais o que a gente comprou juntos, esses dois aqui, eu tinha 300, comprei mais 500, a gente ficou com 800, certo? Só que sobrou 100. Então, quanto que foi para a nossa produção? 700. E como é que foi que a gente fez essa conta? A gente pegou o seguinte, ó, a gente pegou o estoque inicial, somou as compras e tirou o estoque final. Então, estoque inicial mais compras menos estoque final é igual ao consumo de matéria-prima, que deu aqui 700. Então, nosso custo total de produção é 700 mais 1.200 mais 1.800, total de 3.700, que eu já vou até colocar aqui, ó, automático aqui, para já vir automático. Então, o que a gente colocou para dentro da produção? 3.700. Então, vamos lá aqui agora na área da fábrica. Tá? Então, só resumindo, de onde surgiu esse 3.700 aqui? 3.700 foi tudo que eu coloquei para dentro da área da produção. Coloquei o que lá dentro? Matéria-prima, coloquei mão de obra direta, coloquei CIF e esse é o total, 3.700. De onde surgiu esse 700? Se eu mexer aqui, por exemplo, no estoque inicial, o estoque inicial não era de 300, era de 500. Olha, se eu tinha 500 mais 500, fiquei com 1.000. Se sobrou 100 de estoque final, então o nosso consumo foi de 900, tá? Então vou voltar aqui para 200. Beleza, então 3.600 de custo de produção do período, tá? Pessoal, essas fórmulas estão todas na apostila, tá? Vocês vão encontrar lá essas fórmulas que determinam qual é, por exemplo, esse de matéria-prima que não está lá, eu vou colocar aqui para vocês, ó, consumo de matéria-prima, né, é igual ao estoque inicial de matéria-prima, né, mais as compras, menos o estoque final de matéria-prima. Pronto, a gente encontrou o nosso consumo de matéria-prima, tá? Bom, agora a questão da produção é o seguinte, olha só, se a gente não tinha nada dentro da fábrica e a gente colocou 3.600 de recurso lá dentro e nesse mesmo período não sobrou nada no final do período, então quanto que a gente terminou de produção? Então a gente não tinha nada em elaboração, então é importante reforçar o que são produtos em elaboração. Produtos em elaboração são produtos que a gente começou a fabricar, mas que ainda não ficaram prontos. Então, por exemplo, a gente tem mesas, a gente começa a fazer a mesa, mas não terminou ela ainda. E se a gente não terminou ela ainda, esse produto é um produto em elaboração. Ele não está pronto, porque o produto que está pronto, ele sai de dentro da produção e vai para o estoque. Aí ele viria para cá, seguindo essa setinha aqui, ó, custo da produção acabada. Então, o que acaba vem aqui, ó, para dentro do estoque, seguindo essa setinha. Então, vocês perceberam que os recursos, eles seguem essas setas. Então, custo indireto de fabricação, mão de obra direta, o consumo de matéria-prima, tudo isso vem para cá. Só que o que pode acontecer? Pode acontecer que no mês de janeiro a gente não tinha, no início do mês, estoque inicial de produtos em elaboração era zero. Significa o quê? Que no dia 1º de janeiro não tinha absolutamente nada dentro da área de produção. Só que durante o mês de janeiro a gente colocou R$ 3.600 de insumos lá dentro, matéria-prima, mão de obra e CIF. E aí no final do mês, no último dia de janeiro, não tinha nada. Ora, se eu não tinha nada, eu coloquei 3.600 e não sobrou nada, eu terminei tudo. Então eu terminei 3.600.
Agora, e se quando a gente começou o mês tinha mais 400 aqui? Olha, se tinha 400, eu coloquei mais 3.600, não sobrou nada, isso aqui dá 4.000, não sobrou nada, então a gente conseguiu terminar 4.000 de produção, que é o que justamente vai para o estoque. Vou até colocar aqui, ó. O estoque é igual à produção acabada, né? Então, pessoal, o que que acontece? Se eu tinha estoque inicial, coloquei mais recursos ainda e terminei tudo, né? Então eu posso somar isso. Agora, e se eu não terminei tudo? E se ficou aqui, por exemplo, 600 por terminar? Então eu tinha 400, mais 3.600, 4.000, menos 600 dá 3.400 aqui, certo? Só que a gente pode colocar uma formulinha para a gente aqui, ó. Então fica que o custo de produção acabada é igual ao estoque inicial de produtos em elaboração mais o custo de produção do período menos o estoque final de produtos em elaboração. Essa formulinha já está na apostila, né, na página, estou com ela aberta aqui, página 8. Tá? Essa, inclusive, uma definição do que é produção acabada, o que é produção, custo de produção, produção do período, que é o CPP, custo de produção acabada, e o que a gente está vendo aqui agora é o CPV, lá também tem. Pessoal, então, quando acontece da empresa começar e não terminar, isso aqui pode acontecer. Então, pode acontecer, por exemplo, da empresa não ter nada no começo, colocar 3.600 para dentro da produção, não conseguir acabar tudo, por exemplo, ficar faltando 600, então a produção acabada é só de 3.000, porque ela colocou 3.600 dentro da produção, mas não terminou tudo, ficou 600 para trás. Então o CPA é só de 3.000. Então vamos fazer aqui, ó, na nossa simulação, tinha 200 aqui dentro, né? A gente colocou mais 3.600, mas sobrou 600, não foi terminado, então nós só conseguimos terminar esse mês 3.200. Então vocês vejam, nesse mês nós colocamos 3.600 dentro da produção, mas só saiu lá de dentro 3.200. E esse é o custo dos produtos acabados. Então olha só, se eu comecei o estoque inicial dos meus produtos acabados com 0 e terminei o mês com 0, certo? Olha só, mas eu produzi 3.200. Eu não tinha nada antes, produzi 3.200, não sobrou nada. Significa o quê? Que eu vendi tudo. E lembrando que o CPV é o custo dos produtos vendidos. CPV, né? Então, olha só, se a gente não tinha nada no começo do mês, conseguiu terminar 3.200 e não sobrou nada, quanto que a gente vendeu? A gente vendeu 3.200, tá? Então vocês vão perceber que a formulinha do CPV, quando a gente tem estoques intermediários, igual esse aqui, ela pode ser calculada dessa forma aqui também, ó. É igual ao estoque inicial de produtos acabados, mais o CPA, menos o estoque final de produtos acabados, que deu 3.200. Agora, e se a gente não tinha nada no estoque, a gente acabou com 3.200 em produtos e no final do mês ainda terminou, ficou lá, sei lá, 800 aqui no estoque. Então a gente não vendeu tudo. De 3.200 que a gente terminou, a gente ficou com 800 ainda no estoque, então a gente só vendeu 2.400. Então vocês vejam que qualquer mudança que a gente pode fazer aqui, ó, na verdade a gente comprou foi 600. Vocês vão ver que vai ter impacto lá no custo de produtos vendidos, ó, porque eu mexi lá nas compras. Perceberam? Por quê? Porque qualquer mudança aqui, ó, muda o consumo de matéria-prima, né, vai mudar o consumo de matéria-prima. Essa mudança de custo de matéria-prima muda o custo de produção do período, que por sua vez muda o custo de produção acabada, que por sua vez muda o valor dos estoques. E se a empresa ainda tinha aqui, por exemplo, sei lá, 300 de estoque inicial, mais os 3.300 que ela colocou de novo, ela chega num estoque final de 800 e aí ela vendeu então 2.800. E se a empresa tiver vendido tudo, então não sobrou nada no estoque, posso colocar 0. Então ela vendeu
3.600, tá? Então, vocês vão ver que todas essas fórmulas que eu acabei de usar aqui estão na apostila, e aí vocês já podem também fazer os exercícios da página 8, 9, 10 e 11. Muito bem. Até a próxima aula.